Olá, boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer a presença de todos aqui, mais uma vez, sobre um webinar sobre genética e reprodução humana, vindo do Comitê de Genética da SBRH. Bom, pessoal, hoje eu tenho a honra aqui de apresentar grandes amigos, jovens amigos de longa data, né? Queria apresentar primeiramente a Daniela Braga, que vai ser a nossa primeira apresentadora aí, da primeira aula, de 20 a 30 minutos. Daniela ela é cofundadora do Science Evermind, assessoria científica, e cofundadora da Equivitro, laboratório de reprodução animal, e diretora do Instituto Sapiente, né, diretora científica. Depois apresento também meu grande amigo, a longa data, Edson Borges. O Edson aí ele é atualmente o diretor científico, né, do Fate Group e também coordenador do curso de pós-graduação em reprodução humana do Instituto Sapiente. Então, hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial, genética e reprodução humana. E temos também aí outro grande amigo de longa data, o Beto, né? O Beto atualmente ele é ali de longa data diretor, né, de embriologia do Grupo Huntington, mestre de ginecologia pela Unifesp e também membro do comitê acreditador da Rede Lara. Queria primeiro dar as boas-vindas aos palestrantes e também aí ao debatedor, José Roberto Alegretti. Claro, já começando, já vamos iniciar, né, Dani, com a tua primeira aula. E logo no final das duas aulas nós temos aí de 10, 20 minutos, aí, dependendo do tempo, para a gente discutir um pouquinho, e incentivo a todos a mandarem as perguntas durante ou logo depois da aula que a gente comenta aqui. Então, Daniela Braga agora, falando um pouquinho sobre genética e inteligência artificial, e logo em seguida o Edson Borges complementando a aula da Dani. Obrigado, Dani. Obrigado, Edson e Beto, pela presença. Obrigada, doutor Ciro, pelo convite. Obrigada à Sociedade Brasileira de Reprodução Humana pelo convite. Então, vamos lá, não vamos perder tempo. Então, eu vou começar falando sobre inteligência artificial no laboratório de reprodução assistida e depois o doutor Edson vem falando aí sobre aplicação e para predição de aneuploidia e tudo mais. Então, vamos lá. Então, esses são meus disclosures, como o doutor Ciro já falou. Não tenho muito a dizer. Então, vamos só lembrar, gente, que o ovócito, a gente vai falar bastante aqui de inteligência artificial para avaliação do gameta feminino. Então, vamos lembrar que o ovócito, ele é extremamente importante para o desenvolvimento do embrião, desde os primeiros eventos, desde a reativação da meiose, conclusão da meiose, a clivagem após a fertilização, a formação do blastocisto, a gestação e o nascimento. Então, os métodos que são utilizados hoje em dia para avaliar a qualidade do ovócito ainda na grande maioria, a análise morfológica por meio da microscopia convencional, quer seja do citoplasma, da zona pelúcida e até das células do cúmulos e assim por diante. Só que a gente sabe que essa avaliação, além de tomar bastante tempo do embriologista, é uma avaliação subjetiva e ainda não tem consenso na literatura. Aí, nesse cenário, aparece aí a inteligência artificial, para reduzir a carga de trabalho, não só para o embriologista, mas também para os médicos, para auxiliar na tomada de decisão, aumentando a segurança para esses médicos e para esses embriologistas, e, sobretudo, para fornecer importantes informações aí para o aconselhamento dos pacientes. E quanto mais cedo essa informação vier, obviamente melhor, então os gametas são um ótimo ponto de partida. Bom, a inteligência artificial e a automação, elas entram lá, então, para padronizar esses processos laboratoriais, reduzir a variabilidade intra e interoperador, aumentar a reprodutibilidade e a rastreabilidade, otimizar o tempo e a produtividade da equipe, conforme eu falei, sobretudo para médicos e embriologistas, e melhorar a segurança. Então, na reprodução assistida, o que a gente mais usa hoje em dia é o machine learning, todo mundo já conhece, já está careca de ouvir falar do machine learning, onde o computador vai aprendendo com padrões, por exemplo, características de embriões que implantam, não implantam, características de embriões que vêm a blastocisto ou que não vêm. Então, a máquina acaba recebendo um caminhão de informações e nós contamos para a máquina qual é o diagnóstico que acontece com
esses oócitos, por exemplo. Então, qual foi o desfecho deles? Ele fertilizou? Ele blastulou? Ele implantou? Ele é euploide? Ele é aneuploide? E a partir desse monte de dados, o machine learning vai aprendendo. E o que a gente mais usa na reprodução assistida é o deep learning, que acaba imitando conexões neurais, como no cérebro humano. A gente usa também a visão computacional para a gente poder interpretar os vídeos e as fotos, e a robótica e a automação para auxiliar na seleção dos gametas. A gente está caminhando aí para esse futuro em que a seleção dos gametas e a ICSI vai acabar sendo feita por automação, ou não, né? E a análise preditiva. Então, a gente na reprodução assistida, a gente então tem esses modelos que vão utilizar todos esses dados, tanto os dados das características dos oócitos ou dos embriões, e também dados clínicos para prever, então, aí todo o desfecho, quer seja fertilização, implantação, blastulação, gestação e assim por diante. Quando a gente pensa em inteligência artificial na reprodução assistida, parece que ela sempre esteve por aqui, né? Então, só que hoje, se a gente olhar há 2 décadas atrás, há não muito tempo atrás, se a gente olhar no PubMed, a gente vê que só tiveram 6 publicações em 2004 se tratando de inteligência artificial e medicina reprodutiva. Se a gente olhar há 1 década atrás, em 2014, foram apenas 35 publicações, e aí já começa a aumentar bastante, 2022, 2024, e em 2025, nesse ano até hoje, a gente teve 332 publicações com medicina reprodutiva e inteligência artificial, isso colocando ali na busca apenas medicina reprodutiva e inteligência artificial, sem falar FIV, enfim, sem entrar em outras palavras-chave aí. Então, ou a gente aprende a usar essa tecnologia na nossa área com inteligência, ou com certeza a gente vai ser deixado para trás. Então, a gente observando bem recentemente essa série de artigos que foram conduzidos, né, em 2024, 2025, pouca coisa em 2023, em se falando de gameta, especialmente pelo grupo da Future Fertility, esses estudos eles demonstraram então que esses sistemas baseados em deep learning eles podem prever a competência embrionária. Então, o primeiro estudo de validação que veio dessa empresa, da Future Fertility, eles desenvolveram e validaram, então, esse modelo de Deep Learning para avaliar as imagens dos ovócitos e prever o desenvolvimento do blastocisto, como todo modelo de Deep Learning, uma parte é usada para o teste, uma parte das imagens, né, foram 37 mil ovócitos, uma parte imagens, uma parte foi usada para o teste, uma parte para o treinamento e uma parte para a validação, é sempre assim, né? Esse primeiro modelo deles foi desenvolvido com dados de 8 clínicas em 6 países diferentes. E eles tiveram, nesse primeiro modelo, uma predição de 64%, uma área sobre a curva de 0,64, para a formação de blastocisto. Uma coisa interessante é que o mesmo desempenho foi observado em diferentes populações, como diferentes faixas etárias, diferentes parâmetros de qualidade seminal e diferentes localizações geográficas. Então, se a gente observar realmente o score do modelo, ele diferiu entre a qualidade, na formação dos blastocistos, desculpa, que é a formação de blastocisto, e também na qualidade dos blastocistos. Aí, estudos mais recentes, eles começaram a pensar em fragmentar as zonas do ovócito. Então, naquele estudo anterior que eu mostrei, o ovócito, então, ele é avaliado como um todo, né? Então, todas as características do ovócito, da imagem, eram avaliadas pela máquina. Daí, eles começaram a tentar segmentar o ovócito para tentar fazer uma coisa mais específica, uma avaliação mais específica e tentar correlacionar características dessas zonas, dessas diferentes zonas, com o potencial desenvolvimento do ovócito. O primeiro estudo que fez isso foi esse estudo do Firuzina e colaboradores. Para isso, que eles pegaram embriologistas, os embriologistas, então, segmentaram manualmente 1.009 imagens dos ovócitos, e essas imagens foram utilizadas para o treino do modelo do Deep Learning, e depois mais 250 imagens foram usadas para o teste, e aí a máquina conseguiu realmente segmentar as diferentes regiões, zona pelúcida, espaço perivitelino e o plasma do ovócito, com uma acurácia de quase 100%. Aí, a partir daí, a Future Fertility aproveitou esse tipo de modelo e desenvolveu um modelo de Deep Learning, então, incorporando essa segmentação dos ovócitos para extrair características distintas e medidas
quantitativas. As regiões foram aqui mais uma vez, o plasma, zona pelúcida e espaço perivitelíneo. Eles chamaram essas regiões de máscaras, e as combinações das características tiradas dessas máscaras com variáveis do paciente, como idade, foram utilizadas, e número de ovócitos recuperados, se não me engano, foram utilizadas para prever a chance do blastocisto, do ovócito atingir o estágio de blastocisto. Mais uma vez, uma parte das imagens utilizadas para o treinamento, uma parte para o teste. E esse modelo, que foi chamado do modelo de máscaras, ele atingiu um potencial preditivo de apenas 63%. Mas daí eles combinaram esse modelo preditivo com o modelo que eles tinham desenvolvido anteriormente, e aí eles conseguiram atingir um modelo preditivo de 67% de acurácia. Então, no estudo colaborativo, o Dr. Edson vai mostrar mais para frente esses dados com um pouco mais de profundidade, mas então a gente fez esse estudo para avaliar imagens de ovócitos, né, frescos, por meio dessa tecnologia que é chamada de magenta. Essa tecnologia ela é capaz de detectar características que são imperceptíveis ao olho humano. Por meio da tecnologia magenta, o ovócito ele recebe um score de 0 a 10, e esse ovócito, então, e esse score, então, foi correlacionado com o desenvolvimento do ovócito, tá? Então, depois o Dr. Edson vai mostrar esses dados, mas a gente correlacionou com fertilização, blastulação, qualidade de blastocisto, status cromossômico. A gente correlacionou também com o comportamento morfocinético. Então, aqui a gente observou que, conforme a gente já sabe, né, que aqueles embriões que se desenvolvem de uma maneira mais rápida, eles têm um maior potencial de implantação, e a gente observou que realmente o magenta tinha uma correlação negativa com os parâmetros, com a velocidade desses parâmetros morfocinéticos. Então, conforme o embrião ele é mais rápido, aquele ovócito ele tem um score magenta mais alto. Então, conforme a velocidade é menor, o score magenta é mais alto. A gente também conseguiu correlacionar esse magenta score com diferentes protocolos de estímulo ovariano controlado. Esses achados eles foram publicados no Congresso no Congresso Europeu do ano passado, onde a gente observou que aqueles protocolos que utilizaram o LH recombinante associado ao FSH recombinante, quando comparados com aqueles protocolos utilizando exclusivamente o FSH recombinante, eles tiveram eles levaram à recuperação de ovócitos com um magenta score mais alto. A gente observou essa diferença não só no magenta score, mas também no KID score, tanto para pacientes mais jovens quanto para pacientes mais velhas. E tudo isso, todas essas análises, elas foram conduzidas numa população do mundo real. Então, aqui a gente não excluiu nenhum caso de infertilidade masculina ou nada. Foram avaliados de 2020, todas as imagens de 2020 a 2024. Só que a gente sabe da importância do fator masculino de infertilidade. Então, a gente sabe que 30% dos casos de infertilidade, dentre todos os casos, de infertilidade masculina, e a contribuição masculina chega aí a quase 50%. E ainda, com essa queda que a gente tem observado na contagem, né, na concentração de espermatozoides no ejaculado nas últimas décadas em todo o mundo, esse dado se torna bastante preocupante. Hoje a infertilidade masculina tem sido considerada um problema real de saúde pública. Só que o Magenta Score, apesar dele ser baseado num grande volume de dados para prever o desfecho dos ovócitos, essa ferramenta ela foi inicialmente desenvolvida para não se considerar a infertilidade masculina. Então, quando você recebe lá o aconselhamento como utilizar o Magenta, tá dito lá. Então, esse Magenta, esse score, ele é fidedigno para casos sem fator masculino. E aí acaba ficando uma lacuna, porque a gente sabe que a qualidade seminal tem um efeito importante, um efeito significante na fertilização, no desenvolvimento do blastocisto e também para a aneuploidia. Então, acaba ficando uma lacuna aí para esses pacientes, para esses casais com infertilidade masculina, sobretudo com infertilidade masculina grave. Então, diante disso, a gente desenhou esse estudo que foi publicado recentemente, agora na Fertility Sterility Science, com o objetivo de investigar o desempenho do Magenta na predição do desenvolvimento do blastocisto em casais com fator grave de infertilidade masculina. Tá? Então, aqui foram avaliados 14.602 ovócitos. A gente dividiu esses ciclos de 2.156 ciclos de ICSI, que foram divididos entre aqueles que tinham fator masculino grave
e aqueles que não tinham fator masculino grave, tá? Que a gente considerou fator masculino grave quando foram observados menos de 5 milhões de espermatozoides no ejaculado, e a gente comparou esses grupos para fertilização, blastulação, primeiro, né? Para isso, qualidade do blastocisto e o Magenta Score. E aí, dentre os dados demográficos, não teve diferença significativa, aqui só para contar um pouquinho dos casos de fator masculino, a maior parte eram utilizando sêmen ejaculado, um pouco menos de 30% espermatozoides de azospermia obstrutiva recuperados por aspiração epididimária, 13% de azospermia não obstrutiva, então aqui foram espermatozoides recuperados por tese ou microtese, e quando a gente comparou os dados demográficos, foram similares, com exceção da idade paterna, que foi mais alta para os casos de fator masculino grave, e como já era de se esperar, a gente observou um aumento significativo na fertilização, desenvolvimento do blastocisto, qualidade do blastocisto, para aqueles ciclos em que não existia fator masculino grave. Mas o interessante, né, e que também já era esperado, afinal de contas, o ovócito não tinha nada a ver com essa história, mas a gente observou uma igualdade aqui, uma equivalência entre o Magenta Score nesses dois grupos. Tá? O mesmo para a gestação, a gente observou um aumento na gestação, quando não foi observado fator masculino grave, reforçando mais uma vez a importância do espermatozoide nos ciclos da reprodução assistida, mesmo quando se utiliza a ICSI. Aí o interessante desse estudo foi isso. Aí a gente pegou apenas o grupo de infertilidade masculina grave, de fator masculino grave, e aí a gente quis ver se o Magenta Score, se ele se comportava da mesma maneira nesse grupo do que ele se comportava sem, nos casos gerais, nos casos com e sem, com tudo misturado. E a gente observou que sim, a taxa de fertilização, os ossos que fertilizaram tinham um score mais alto, aqueles que blastularam também, e dentre aqueles ovócitos que chegaram à blastulação, a qualidade do blastocisto também foi mais alta, a qualidade, o score magenta também foi mais alto, dentre aqueles blastocistos com a qualidade mais alta. Isso apenas quando a gente tinha fator masculino grave. Então, a questão central aqui desse estudo era: será que o Magenta, que foi desenvolvido para não considerar o fator masculino grave, ele ainda é eficaz quando aplicado numa população com fertilidade masculina? E a resposta é sim. Esses modelos, baseados apenas na qualidade do ovócito, eles ainda podem ter previsões no caso de fator masculino. Então, a gente pode utilizar sim. Obviamente que, em termos de tanto fertilização quanto blastulação, quando esses ovócitos eles são comparados dentro daquela mesma corte, daquela mesma paciente, eles vão, aí sim, essa predição pode ser fidedigna, mas obviamente que a chance de blastulação, por ser um fator masculino grave, vai ser mais baixa, né? Ainda falando um pouco sobre o fator masculino e inteligência artificial, lembrando das tendências demográficas que a gente falou, né, 1 a cada 6 casais tem fertilidade, sobretudo por causa desse atraso progressivo no planejamento familiar, que está acontecendo tanto para homens quanto para as mulheres. Só que a gente sabe que a gente sabe que existe impacto tanto da idade materna quanto da idade paterna na fertilidade. O impacto da idade paterna é extremamente bem estudado, bem documentado, só que a gente precisa entender um pouquinho melhor como é que a idade paterna ela opera aí na infertilidade. O que a gente sabe hoje é que existe um efeito da idade na saúde da prole, nos desfechos reprodutivos e na qualidade seminal, sobretudo na fragmentação do DNA espermático. Mas a gente sabe também que o ovócito ele tem um mecanismo de reparo para esses danos paternos e que esse mecanismo de reparo ele tem uma eficiência que varia, o que pode comprometer o desenvolvimento do embrião. O que a gente sabe hoje é que ovócitos de melhor qualidade e de pacientes mais jovens têm um melhor mecanismo de reparo de fragmentação do DNA proveniente do espermatozoide. Então, diante disso, a gente pensou em delinear um estudo que foi apresentado nesse ano no Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, com a nossa hipótese era: será que a avaliação da qualidade do ovócito, baseada na inteligência artificial, ela pode identificar condições em que os mecanismos de reparo do ovócito compensariam ou não erros introduzidos por espermatozoides de homens mais velhos? Então, para isso, a gente avaliou 13.600 imagens de
690 ciclos de ICSI. A gente dividiu essas imagens dependendo desses ciclos, né, dependendo da idade paterna. A gente pegou uma idade de 40 anos, que a literatura diz que a partir daí pode começar a ter algum comprometimento da qualidade seminal. Então, pacientes com mais de 40 anos, aqueles com menos de igual a 39 anos, e dentro desses grupos de idade paterna, a gente dividiu de acordo com o score magenta, de 6,4. Esse 6,4 foi o corte que dividia a população exatamente 50% para cima, 50% para baixo. E a gente comparou esses 4 grupos, em termos de fertilização, blastulação, qualidade de blastocisto e status cromossômico. A gente também comparou gestação, implantação e abortamento, só que aqui a gente acabou fazendo uma média dos magenta scores dos ovócitos irmãos do mesmo ciclo. O que a gente fez depois, que foi bastante interessante, a gente montou esses modelos de regressão logística multivariáveis, e a gente fez modelos com termos de interação. Então, aqui a gente queria tentar avaliar se o efeito da idade paterna nos desfechos, ele poderia ser modulado pela qualidade do ovócito, medido pelo magenta score e também pela idade materna. Então, o que a gente observou? Se a gente olhar aqui, ó, esses 2 grupos cinzas, eles são os grupos com idade paterna, magenta score baixo, desculpa, e esses verdes são os com magenta score alto. E aí, aqui, ó, se a gente comparar este grupo com este grupo, a gente vai observar que aqui a gente teve o magenta score baixo e o magenta score alto, e ambos com a idade paterna alta, e teve uma diferença significativa em termos de blastulação, mostrando então que o magenta score, que é a qualidade do ovócito mostrada pelo magenta score, atenua os efeitos negativos da idade paterna na blastulação. Já para a euploidia, a gente observou o contrário, a gente observou aqui que não existe uma correlação, né? Então, a gente vê que existe uma diferença significativa entre a idade paterna alta e a idade paterna baixa, independentemente do score magenta. Aí, em relação aos modelos multivariados, a gente observou, né, obviamente, um efeito negativo da idade paterna na fertilização, um efeito positivo do magenta score na fertilização, bastante importante, com odds ratio de 2,3, e obviamente, da idade materna. Em relação à formação do blastocisto, a gente observou também um efeito importante do magenta score e da idade materna. O interessante aqui foram essas interações que a gente observou, tanto da idade paterna com o magenta score, como da idade paterna com a idade materna, mostrando que tanto a idade materna diminuída quanto o magenta score aumentado, eles podem atenuar o efeito negativo da idade paterna avançada na chance de blastulação. Não. Em termos da qualidade de blastocisto, a gente observou também um efeito do magenta score, da idade materna. Em termos de euploidia, obviamente, a gente observou um efeito da idade materna e a gente observou também uma interação entre a idade paterna e a idade materna para a chance de euploidia. Ou seja, para cada aumento no desvio padrão da idade materna, que aqui foi de 2 a 3 anos, o efeito negativo da idade paterna na chance de euploidia aumentava em 6%. Em termos de resultados clínicos, a gente observou que um magenta score aumentado, ele está associado com melhores desfechos clínicos em homens mais jovens. Então, esse grupo aqui, né, como já era de se esperar, em que o magenta score era alto, a idade paterna mais baixa, boa qualidade de ovócito, e homens jovens tinham melhores taxas de implantação e de gestação. Em relação aos desfechos clínicos e análise multivariada, mais uma vez, para a gestação, a gente observou um efeito do magenta da idade materna, e a gente observou essa interação aqui entre a idade paterna e o magenta score, mostrando que o efeito prejudicial da idade paterna avançada nos resultados de gestação também podem ser atenuados por uma melhor qualidade ovocitária, um magenta score mais alto. Bom, então a conclusão é essa: a qualidade do ovócito é o fator mais determinante para o desenvolvimento do embrião, mas o efeito da idade paterna, dependendo do contexto, ele pode ser influenciado pela qualidade do ovócito medida pelo magenta score. Então, combinar a avaliação da qualidade do ovócito baseada na inteligência artificial com as idades parentais oferece uma estrutura mais precisa e mais robusta para o prognóstico e aconselhamento do que considerar cada fator isoladamente. Estou acabando, pessoal, prometo, só vou mostrar rapidinho aqui uns dados que a gente apresentou também no Congresso Americano
Congresso Europeu do ano passado, que a gente avaliou o nosso programa de preservação da fertilidade ao longo do período de 10 anos, considerando a qualidade, a idade da paciente no momento da criopreservação, a quantidade dos ovócitos vitrificados, a qualidade ovocitária avaliada por uma ferramenta de inteligência artificial e o potencial preditivo dos ovócitos vitrificados, tá? Então, foi 1.332 ciclos de 1.000 pacientes. A gente dividiu esses ciclos de acordo com a idade dessas pacientes no momento da criopreservação. Alguma dessas pacientes voltaram para descongelar, mas não foram muitas. Então, por isso, para a gente conseguir saber mais ou menos como que esses ovócitos se comportariam na volta dessas pacientes, eu não estou nem falando da outra ferramenta de inteligência artificial que a Filter Fertility tem, que é o Violet, eu estou falando a gente acabou utilizando o Magenta mesmo para fazer essa avaliação aqui, eu vou mostrar para vocês como. A gente avaliou o quê? A gente avaliou esse nosso grupo de preservação da fertilidade, mas a gente avaliou também o nosso programa de doação de óvulos. E aí, nesse programa de doação de óvulos, por quê? Porque aqui a gente tem pacientes jovens e a gente tem pacientes que vitrificam os ovócitos. E aí, essas pacientes descongelam, diferente da maioria das pacientes de preservação da fertilidade, que não, até hoje, pelo menos, acho que daqui para frente talvez isso mude muito, mas que até hoje não voltaram ainda tanto. Então, para a gente ver como esses ovócitos se comportam em termos de magenta score e blastulação, a gente utilizou esses dados aqui, e para ver como que esses ovócitos se comportam em termos de euploidia, a gente utilizou o nosso programa de PGT. E aí a gente fez modelos estatísticos para tentar fazer uma modelagem, um modelo de probabilidade, para tentar ver se o número de ovócitos maduros, ver qual era o número de ovócitos maduros necessários para alcançar uma chance clinicamente relevante de gestação, utilizando a qualidade do ovócito, a formação de blastocisto e o potencial de euploidia. Então, a gente quis ver quantos ovócitos a paciente precisaria ter, considerando essas três coisas: euploidia, qualidade pela inteligência artificial e número, e idade, desculpa, para ver quantos ovócitos ela precisaria para ter 3 embriões euploides, partindo aqui do estudo do ATA, que nos diz que a gente precisa de 3 embriões euploides para ter uma probabilidade de 95% de implantação, que a gente considerou quase que 100% de chance de gestação. Então, sem considerar o Magenta Score, observa aqui que as pacientes, elas têm um número de ovócitos congelados aqui, ó, com menos de 30 anos, 8,2, 10,4, 12,4, 9,4, 6,8, com mais de 40 anos, 3,8, mas sem considerar o Magenta Score, elas precisariam de 8,2, aqui ela tá ok, né? Com 30, 35 anos o negócio já começa a ficar mais feio, ela precisaria de 10,4, com 36 a 40, 14,5 e mais de 40, 22,4. Quando a gente considera o Magenta Score, avaliando aquela nossa planilha, né, de ovodoação, e a gente dividiu o Magenta Score em 4 quartis, o que a gente observa? O quartil 1 é o Magenta Score pior, tá? É o Magenta Score aqui, ó, de 0 a 0,25, o 2 de 2,6 a 5, o 3 de 5,1 a 7,5 e o 4 é o melhor Magenta Score, de 7,6 a 10. Então, ó, observa aqui que num Magenta Score ruim, veja que a paciente, aqui o laranjinha é quantos ovócitos ela precisa para atingir praticamente 100% de chance de gestação. Ela vai precisar de muito mais ovócitos, ó, do que a paciente com Magenta Score no quartil 4, em que, por exemplo, uma paciente com menos de 30 anos, é que ela vai precisar só de 8,2 ovócitos, em que no quartil 1 ela vai precisar de 16,4. A paciente de mais de 40 anos, ela vai precisar de 22,4 ovócitos do quartil 4, de boa qualidade, enquanto que essa paciente, se ela tiver ovócitos no quartil 1, ela vai precisar de 47,3 ovócitos, tá? Então, isso daí para mostrar que a inteligência artificial, ela entra aí como um valor adicional para avaliação de ovócitos em reprodução assistida e principalmente para o aconselhamento dessas pacientes em preservação da fertilidade. Existe uma ferramenta também de inteligência artificial para a preservação da fertilidade, que é o Violet.
Eu não vou entrar nesse mérito, porque senão eu vou me alongar demais, mas só para a gente entender que realmente a inteligência artificial para avaliação do ovócito veio realmente para ficar. Obrigada, pessoal. Para quem tiver alguma dúvida, esse aqui é meu e-mail, minhas redes sociais, meu Instagram e meu LinkedIn. Muito obrigada. Obrigado, Dani. Aliás, talvez o Beto não tenha essa dúvida, mas eu já quero perguntar alguma coisa aqui. Quando você fala dessa, vamos dizer assim, do magenta, né? Quer dizer, ele olha para o óvulo e vê a probabilidade do quê? De ele virar um blastocisto, de nascimento ou o quê? O magenta conta. Depois o doutor Edson pode falar um pouco melhor sobre isso. Eu não sei se eu estou fazendo o spoiler da aula do Edson já, mas enfim. Eu acho que tá. Mas ele vai contar. O magenta em si, ele vai vir com um relatório em relação à chance de blastulação. Tá bom. É isso que ele conta. A gente estudou além disso, mas nos nossos estudos aí, mas a ferramenta magenta, por enquanto, ela traz chance de blastulação, né, doutora Edson, se salvo engano. É a chance de desenvolvimento embrionário ali, né? Quer dizer, quanto maior o score, maior a probabilidade, e aí você mostrou que dependendo ali da idade, etc., precisa de uns scores melhor. Quer dizer, resumindo a situação, o óvulo jovem corrige um espermatozoide velho aí, né, de várias formas, né, o Dani? Aí é que está a questão toda. Dá para saber se a idade ou a qualidade espermática, qual dos dois é pior aí? Não. Possivelmente a qualidade espermática, né? A idade da mulher ou do paterna homem? Avançada ou a qualidade espermática. Vem de encontro, né, Edson, um com o outro? Acho que a qualidade espermática, acho não, é certeza, a qualidade espermática é mais importante, porque já está provado quanto pior. Porque parece que acontece também com o óvulo, a gente está vendo isso mais recentemente, mas, por exemplo, quando a gente compara a capacidade fértil de cada espermatozoide do homem que tem 100 milhões de espermatozoides, ela é muito melhor do que o potencial de fertilidade de um homem que tem 1 milhão de espermatozoides, também vendo um único espermatozoide. Se a gente fala, poxa vida, no X a gente escolhe um espermatozoide. De um homem de 100 milhões e um homem de 1 milhão. Por que vai pior do homem de 1 milhão que de 100 milhões? Existem algumas alterações subcelulares que a gente não consegue ainda identificar, que mesmo escolhendo o espermatozoide morfologicamente normal, ele vai ser pior. Então deve ser epigenético mesmo desse espermatozoide. Então, tentando responder, é pior a qualidade espermática do que a idade, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, sem dúvida. Então, vamos para a aula do professor Edson, então, complementando o que a Dani falou. Obrigado, Dani, foi espetacular. Eu não sei, no final, se tiver mais alguma dúvida aí, o Beto deve ter também alguma questão aí. Vamos lá, então, Edson. Obrigado, Ciro. Obrigado à SBRH pela oportunidade de estar aqui. É um prazer muito grande ouvir a Daniela, que os dados são muito bons. Estar com o Ciro, um grande amigo, e com o Beto, que não vai mais me chamar de Dr. Edson, e sim só de Edson. É um prazer, Beto, e tenho certeza que tuas considerações vão ser muito boas, que tua experiência é muito boa e muito reconhecida. Então, obrigado a todos. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu colocar a minha aula. Está em ordem aí, Ciro? Está em ordem a aula? Ok, Jato. Ok, então vamos lá. Então agradeço novamente a SBRH. A minha declaração de conflito de interesse, eu falo como diretor científico do FERT Group. A gente sabe que inteligência artificial nas técnicas de reprodução assistida, como a Daniela observou muito bem, está intimamente relacionado com tudo que a gente faz. Existem previsões que até 2030, quer dizer, em muito pouco tempo, a imensa maioria dos laboratórios de fertilização in vitro de reprodução assistida do mundo, se não todos, vão ter que utilizar a inteligência artificial de alguma maneira para mostrar seus resultados e mostrar a sua eficiência. A inteligência artificial está aí linkada em vários setores, na estimulação ovariana, na prevenção da captura ovular com prematuridade, no trigger, na maturidade do ovócito, na maturidade do espermatozoide, na eficiência do espermatozoide, na avaliação embrionária, na transferência embrionária, suporte fase lútea e assim por diante. Então, sem dúvida nenhuma, hoje, em qualquer ponto que a gente fala dessa jornada, desde a captura do óvulo até ter um embrião aí saudável ou não pelo diagnóstico genético pré-implantacional, a inteligência artificial, de uma maneira mais contundente ou menor, ela já está presente no nosso dia a dia. Então, algumas coisas mais básicas, eu falo aqui no Embryoscope, que é um time-lapse, talvez o mais comum
utilizado no mundo, e que muitos laboratórios aqui no Brasil têm realmente um número bastante grande de embrioscópios, quando a gente compara, faz essa relação com o número de embrioscópios e número de laboratórios de produção assistida. Então a gente está para e passo com o restante do mundo a essa tecnologia. Os nossos primeiros resultados, quando nós começamos a usar o embrioscópio há 5 anos atrás, essa nossa primeira avaliação, em que em 427 ciclos, 372 pacientes, com 3 mil ovócitos cultivados, nós temos uma taxa de fertilização normal, como qualquer outro laboratório, e nós tivemos uma taxa de blastocisto de 62% com média nesse grupo, e antes a gente tinha em torno de 50% quando a gente não tinha o embrioscópio. Então, sem dúvida nenhuma, as incubadoras time-lapse, elas são no mínimo ótimas incubadoras, que a gente está aprendendo mais, e hoje seguramente, depois o Beto vai poder comentar com a gente, que eles têm uma experiência bastante grande em relação a isso também. Seguramente hoje o embriologista ele já não vive mais sem o time-lapse para poder reconhecer muitas coisas do que está acontecendo com esse embrião e, sem dúvida nenhuma, diagnosticar este melhor embrião. Nós, algum tempo atrás, fizemos um trabalho comparativo entre 2 grupos, 71 pacientes em cada grupo, e que nós comparamos a Bench Incubator, que já é uma ótima incubadora, com o time-lapse, isso é, com o embrioscope, nesse caso, que foi a nossa incubadora. Nós vimos que a probabilidade de embriões em dia mais 5, a probabilidade de desenvolvimento em blastocisto, o número de blastocistos, a porcentagem de blastocistos congelados e o aproveitamento do óvulo, do ovócito e do embrião foi muito melhor na incubadora embrioscope. Então, sem dúvida nenhuma, no mínimo, é uma ótima incubadora e que está nos trazendo gradativamente melhores resultados. Lógico, enquanto isso tudo surgiu, houve muita dúvida. Puxa vida, para que eu vou ter um aparelho aí de 2, 3 milhões, sei lá, se não vai trazer melhores resultados, se a taxa de bebê em casa ela não é expressiva. E seguramente nos últimos 2 anos a gente está vendo uma mudança em relação a essas observações, porque cada vez mais a gente está com a utilização do time-lapse, do embrioscópio ou qualquer outra incubadora deste tipo, as taxas realmente estão melhorando. Isso é, o que a gente quer que é o bebê em casa, essas taxas estão melhorando, e não só isso, a oportunidade de estabelecer um melhor embrião para transferir está diminuindo o tempo da gravidez acontecer. Falando um pouco do que a Daniela já falou, inteligência artificial na avaliação, a gente tem 2 tipos de avaliação, o Violet, que é justamente a avaliação do óvulo, do ovócito, em que se dá um score para esse ovócito. Aqui tá um exemplo, e Ciro, tentando te responder o que esse Violet, olhando só o ovócito, usado principalmente para as mulheres que vão para a criopreservação desse óvulo, da probabilidade de se ter pelo menos um blastocisto e a probabilidade de ter pelo menos um embrião euploide. Lógico que a acurácia, como a Daniela também mostrou, está entre 60% e 70%, talvez mais próximo de 70%, mas são números muito bons. Isso é muito, muito diferente do que o que a gente tinha antes. Antes a mulher colhia esses ovócitos e jogava uma moeda, ou sim ou não, se tinha maior ou menor probabilidade. Então, hoje nos dá a orientação de como olhar esse ovócito e dizer para essa mulher: puxa vida, será que você deve coletar mais ovócitos ou não? Se ela pode ter 15 ovócitos, uma qualidade ovocitária ruim, falar, não adianta você ter 15 ovócitos com 30 anos, esses ovócitos não estão bons, a sua probabilidade de ter um blastocisto, ter um embrião euploide, e aí também até a probabilidade de ter um nascido vivo é essa daí. Ah, não, quero uma composição familiar maior. Então a probabilidade de você ter 2 nascidos vivos está essa daí. Então é um direcionamento, seguramente isso vai melhorar, outras tecnologias vão ser adjuvantes à inteligência artificial do óvulo, mas nos dá um caminho um pouco mais direto, um pouco mais concreto, do que deixar no vazio essa mulher que congela o óvulo e falar, puxa vida, o que vai acontecer com esses óvulos? Será que isso vai ser suficiente? E é dado um score que vai de 0 a 10, e cada um dos óvulos dá uma probabilidade de blastocisto, uma probabilidade desse embrião ser euploide, e esse casamento entre essa informação e a realidade parece ser muito boa. Lógico, muito longe ainda do 100%, mas próximo de 70%. Então está nos ajudando bastante na orientação dessas mulheres a congelar mais óvulos, fazerem novos ciclos, apesar do número às vezes favorável
ou hipoteticamente favorável para se ter um bebê, e justamente quando a gente congela óvulos, de ter um prognóstico por lote de óvulos. Sei lá, colocamos aí os óvulos melhores numa paleta, os óvulos piores no outro, ou fazemos uma composição. Já tem uma inteligência artificial da própria Fit Fertility chamada ROSE, em que se separa, é uma modalidade estatística que o próprio programa nos dá, que separa que óvulos a gente deve colocar em cada paleta para a gente ter melhor probabilidade no descongelamento. O magenta é um pouco mais além disso, a gente olha o óvulo vendo a perspectiva de como é que vai acontecer com este embrião após a fecundação. Então, olha que interessante esse caso. Essa paciente teve 16 ovócitos maduros, mas desses 16 ovócitos, todos eles estavam numa qualidade pela inteligência artificial ruim. Então, ela teve uma probabilidade, por esse teste, de 89% de ter um embrião euploide. Olha só, essa paciente, vamos voltar aqui, não lembro a idade dela, essa é uma paciente com 38 anos, uma paciente que tem uma probabilidade de 89% ter pelo menos um embrião euploide, então a gente pode orientar, 16 ovócitos foi um número bom, mas realmente a qualidade deles não estava muito boa, e novamente a gente saber a probabilidade desse embrião ser euploide, então a magenta se relaciona muito mais a isso, a probabilidade de euploidia em relação a esse ovócito no curso do seu desenvolvimento laboratorial. Complementando o que a Daniela falou, se foi um estudo colaborativo com a Fit Fertility e com a gente, utilizando o magenta, essa tecnologia já é bastante conhecida, e que a gente fez essa integração de análise entre o magenta na predição da fertilização, do desenvolvimento embrionário, da qualidade do blastocisto e no status cromossômico. Foram 802 ciclos de ICSI para esse trabalho, com análise pelo magenta através da utilização da incubadora Embryoscope, 7.700 imagens de ovócitos cultivados, 4.600 blastocistos e 3.171 não blastocistos. Tem uma casuística bastante boa, que isso também, como a Daniela já citou, isso é nosso mundo real, isso é o casal que entra no laboratório para fazer seu tratamento sem nenhuma divisão mais importante. Então, o que a gente viu de muito interessante? Isso é, quando a gente separa em grupos que formaram blastocistos ou não formaram blastocistos, a nota do magenta foi maior. Isso é, 5,1 para aqueles embriões que não chegaram a blastocisto e 6,5 para aqueles que chegaram a blastocisto. Aqui a gente não estabelece um número de corte, o que estabelece é um conceito. Isso é, quanto maior a score magenta, maior a probabilidade da gente ter blastocisto. A gente sabe que magentas de score muito baixos, a probabilidade é muito baixa de chegar em blastocisto, e o vice-versa é o contrário. Quanto maior a score magenta, maior a probabilidade da gente ter um blastocisto. Então, o conceito é bastante importante. Isso é, de uma maneira, mais uma maneira, a gente sabe que não existe um único teste que seja o teste gold standard para falar vai engravidar, não vai engravidar, vai ter embrião, não vai ter embrião, mas é muito interessante que essa é um armamento laboratorial que está ajudando bastante. Quando a gente separa justamente não só em blastocisto, mas em qualidade de blastocisto, a gente vê a mesma divisão. Isto é, o magenta, ele aumenta, e veja bem, com o não blastocisto, se a magentas em torno de 5 ou menor, a probabilidade da gente ter um blastocisto ela é menor, mas quanto maior o magenta, também maior a probabilidade da gente ter um blastocisto de alta qualidade. E a gente sabe, por relações indiretas, quanto melhor esse blastocisto, maior a probabilidade dele ser euploide, vou mostrar isso um pouquinho mais para frente, e obviamente maior a probabilidade de implantação e de bebê nascido. Então isso é muito interessante, através de uma análise daquele ovócito, daquele momento, a gente pode dar uma ideia muito boa do que esse casal pode ter. É muito importante, não só para a orientação daquele casal nesse ciclo específico de fertilização in vitro, mas casais com programação familiar. Isso é muito comum, fala, puxa vida, doutor, eu quero ter mais que um filho. Opa, então vamos analisar como é que estavam os seus ovos, colocar isso dentro da probabilidade, para saber quantos ciclos você deve fazer, ou se você deve fazer mais ciclos, deixar com que o casal possa decidir. Então, novamente, é mais uma tecnologia que nos ajuda na orientação desse casal, falando que é muito o conceito. Isso é, quanto maior o magenta, maior a probabilidade de blastocisto, quanto maior o magenta, maior a probabilidade de a gente ter um blastocisto de ótima qualidade, que seria esse blastocisto grau A. Então, foi através desse estudo retrospectivo de 2020 a 2024, quando a gente
viu retrospectivamente, como eu disse, esses óvulos. O score magenta foi de 0 a 10, e tivemos aí de 14 mil ciclos e 2.300 ciclos de ICSI, quase 13 mil embriões, dentre eles 7.500 foram blastocistos e 5.400 não blastocistos. O que a gente viu? Dos 2.306 ciclos, das 14.600 imagens, quando a gente viu em relação à fertilização. Então aí foi bastante importante, isso é, na primeira etapa da observação dessa atividade laboratorial óvulo-espermatozoide, muito maior a fertilização, vendo em relação ao óvulo, quanto maior for esse magenta. Lógico que aqui a gente exclui fator masculino muito grave, como a gente falou no início, como o Ciro perguntou, aí é uma outra situação, tem o nosso trabalho publicado, depois a Daniela comentou um pouco, poderia comentar um pouco mais, mas em relação à primeira observação da interação espermatozoide-óvulo, houve uma diferença bastante importante entre aqueles ovócitos que fecundaram ou não fecundaram. O mesmo aconteceu na blastulação, isso é 6,6 a nota de magenta nesses 12.300 embriões, esses 7.500 blastocistos, isso é aquele que teve uma blastulação novamente com o score magenta muito maior daqueles que não tiveram blastulação. E a mesma coisa destes blastocistos, especificamente nesses que foram analisados, o score magenta é muito superior àqueles blastocistos de ótima qualidade. Então é interessante que na observação do ovócito, nessa primeira observação, a gente pode ter uma ideia da probabilidade de ter um bom blastocisto, e obviamente a gente sabe que isso é uma boa condição de se ter uma gravidez. Eu não trouxe aqui no trabalho, mas é um trabalho publicado muito interessante no Human Reproduction, em que nos fala que não só adianta a gente ter um embrião normal pelo diagnóstico genético pré-implantacional para as aneuploidias, mas esse embrião normal tem que ter uma boa morfologia. Então, a gente vê que não só a análise genética é suficiente para a gente dizer que esse embrião ele vai implantar. E o próprio trabalho do Barizata, como a Daniela mostrou, que diz que com a transferência de 3 embriões, nós temos a probabilidade de 95% de implantação, mas observação, de 3 embriões de boa qualidade. Então não adianta só a gente ter o diagnóstico genético pré-implantacional se esse embrião não é de boa qualidade, e o magenta nos ajuda nesta observação. Estou trazendo aqui alguns trabalhos bastante recentes, isso é do ano de 2025, que corroboram um pouco com tudo isso que a gente está falando, esse trabalho que foi aceito recentemente na RBM Online, que é o score ocito-linkado, a morfocinética em relação aos ciclos de ICSI. E o que se viu, que é muito interessante? Obviamente, quando a pontuação magenta ela foi mais baixa, a probabilidade de se formar um embrião de bom desenvolvimento, obviamente o blastocisto, foi menor quando comparado à computação mais alta, que se colocou scores muito baixos e muito altos. E um dado muito interessante deste trabalho foi não só o score magenta individual daquele ovócito, mas a soma da pontuação dos óvulos naquele ciclo. Isso é, se eu tenho 10 óvulos, eu tenho pontuação 4 em um, 5 em outro, 6 em outro e tudo mais, quando se soma toda a pontuação daquela corte de ovócitos que foi recrutada por aquele estímulo ovulatório, dá uma predição bastante interessante em relação ao nascido vivo. Aqui fala em relação à blastulação, isso é de magenta baixo ou magenta alto, mas aqui a soma da pontuação de todos os magentas para aquela corte de óvulos, que a gente sabe que a corte de óvulos é importante. Então supera a simples contagem de óvulos, supera até a própria classificação individual de cada óvulo, mas a somatória é uma coisa que, lógico, tem que ser provada, mas foi uma análise muito interessante. Voltando ao embrião, agora, e a inteligência artificial, já foi publicado há algum tempo atrás, isso foi apresentado primeiro no Congresso Europeu de Fertilidade, e, então a probabilidade estratificação por idade do ID-score. O ID-score é um parâmetro avaliado pelo Embryoscope, é um parâmetro diferente do parâmetro anterior, que é o KID-score. O ID-score é um parâmetro avaliado durante todo o tempo dessa divisão embrionária, e aqui se fez a correlação com as taxas de nascido vivo e com a idade. A gente viu que realmente o score dado pelo Embryoscope, pelo ID-score, se correlaciona muito bem, independentemente da faixa etária. Se correlaciona muito bem, quer dizer, quanto maior o score, maior a probabilidade de nascidos vivos, independentemente
da faixa etária. Obviamente que os ADA-score em azul maiores nos dá uma probabilidade de bebê em casa muito maior com os ADA-score menores. Então, também transcende a observação só da idade. Então, realmente, a idade, lógico, a gente sabe que é um fator de marcador biológico dos mais importantes, se não o mais importante, para avaliação qualitativa daquele gameta feminino e agora um pouco do gameta masculino também, mas independentemente da idade, aquele número que a gente tem, aquele score que a gente tem pelo embrioscópio nos ajuda bastante em relação à probabilidade de bebê em casa e também em relação às taxas de abortamento. Isso aí, então, quanto maior o IDA-score, maior a probabilidade de bebê em casa, menor a probabilidade de abortamento, também independentemente da faixa etária. Então, olha que interessante, a gente sabe que quanto maior a idade da mulher, maior a probabilidade de abortamento, mas o IDA-score é um parâmetro, lógico, nada é mágico, medicina não é matemática, mas é um parâmetro muito bom, único, dado pela inteligência artificial, especificamente essa do embrioscópio, para nos falar a probabilidade de nascido vivo e a probabilidade de abortamento. Agora, como é que a gente prediz euploidia? Lógico que o gold standard, que a minha visão pessoal não é tão gold standard assim, que é o diagnóstico genético pré-implantacional para as aneuploidias, mas o que a gente quer, obviamente, são algumas alternativas não invasivas para separar o embrião euploide e aneuploide. Cada vez mais a gente está caminhando com isso, levando a esse trabalho publicado há algum tempo pelo nosso grupo, a Daniela como primeira autora, quer dizer, o time-lapse, isso é a incubadora time-lapse, ajudando na seleção embrionária para o diagnóstico genético pré-implantacional. Foi um grupo de 316 ciclos de ICSI, com uma idade habitual para o nosso laboratório de fertilização in vitro para qualquer um, de 38 anos para mulher e 40 para homens, com estímulo ovulatório agressivo, isso é, em torno de 2.600 unidades internacionais de FSH, ou 152 microgramas da delta-folitropina, com níveis estrogênicos bastante bons, com número de folículo bom, olha só, 13 folículos, 10 ovócitos recuperados, com uma taxa de recuperação ovocitária de 77%, com número de 7,7 de ovócitos maduros, com uma taxa de maturidade boa, isso é normal a qualquer laboratório, com uma taxa de desenvolvimento de blastocisto de 53%, que essa idade parece ser bastante adequada. Então, isso daqui, novamente, é o mundo real, é o que entra dentro do nosso laboratório. E o que a gente viu? A gente sabe que o Embryoscope, ele nos dá a progressão, lógico, todos sabem disso, mas recordando, é uma fotografia a cada 2 horas desse embrião, no momento que ele entra dentro da incubadora, que é imediatamente após o ICSI, até a sua saída para transferência, congelamento ou descarte, ou qualquer outra coisa, e que a gente vê desde o aparecimento do pronúcleo, do desaparecimento do pronúcleo, da clivagem em 2 células, em 3 células, em 4 células, em 5 células, em 6 células, em 7 células, em 8 células, na taxa de maturação, do início de blastulação e da taxa de blastulação. E a gente sabe hoje que quanto mais rápido for este embrião, melhor a probabilidade de implantação, de gravidez, quer dizer, esses dados estão caminhando. Então, o que a gente viu? Então, a gente separou embriões euploides, embriões aneuploides e embriões mosaico. E o que a gente viu? Então, realmente, quando a gente compara embriões euploides e aneuploides, a velocidade desses embriões euploides foi maior. O mosaico foram muito poucos, mas parece que realmente as divisões iniciais do mosaico, de aparecimento do pronúcleo T2, T3, elas são diferentes, mas o número de mosaico aí não foi muito grande, mas existe uma diferença importante quando a gente separa entre euploide e aneuploide, na velocidade de progressão de cada um desses parâmetros dados pelo Embryoscope. E esse estudo foi feito com o Kit Score, que também é um parâmetro, é um score não muito parecido com o IDA-score, mas um score mais estático, mas é o que a gente tinha na época, e na separação e na comparação entre embriões euploides e aneuploides, a gente realmente viu uma significância estatística bastante importante, dizendo que o score para os embriões euploides foi maior que para os embriões aneuploides, mais ou menos o que aconteceu com as taxas de blastulação, com as taxas de implantação. Dos mosaicos, menor ainda, quer dizer, esse número de mosaico foi pequeno ainda, o mosaico é uma coisa especial da gente ver, quer dizer, aqui não sei se já tem mosacismo segmentar, quer dizer, então o mosaico como um todo é uma coisa que pode ser discutida depois, mas sem dúvida nenhuma essa tecnologia está caminhando para que a gente possa separar de uma maneira não invasiva, através dos parâmetros de divisão desse embrião dentro
do time-lapse para dizer se daqui tem maior ou menor probabilidade. Na continuidade desse estudo, a gente também dividiu em 4 quartis. Isso é, do Kids Score, nas categorias Kids Score menor que 3,9, entre 4 e 5,6, entre 5,7 e 7,5, aquele Kids Score que é muito bom, acima de 7,6. E realmente a gente viu que as taxas de euploidia elas foram muito maiores quando este embrião tinha um score, que é um parâmetro único, que é o Kids Score. Esses dados de iDScore a gente não tem ainda, mas realmente, quando de uma maneira geral, quando esse Kids Score ele é muito baixo, a probabilidade de euploidia é de 20%, e essa probabilidade de euploidia foi de 50%, 2,5 vezes maior quando esse Kids Score ele foi mais alto. Então é muito interessante, isso é, da gente associar também a morfocinética com outras coisas, como morfologia, como o próprio diagnóstico genético pré-implantacional. Isso é mais um parâmetro para a gente dividir, e esses números são bastante importantes. Mas interessante ficou quando a gente divide por idade. Isso é, os quartis, por idade menor que 35, menor ou igual a 35 anos ou maior que 35 anos. Então, veja bem, uma mulher com menos de 35 anos, com um Kids Score maior que 7,6, tem uma probabilidade de euploidia de 65%. Uma mulher com mais que 35 anos, com um Kids Score mais baixo, tem uma probabilidade de euploidia de 20%. Então, veja que interessante, cada vez mais a gente consegue estratificar, não só pelo quartil ou pelo número aí do Kids Score, novamente pensar nisso no conceito. Isso é, se essa mulher é mais jovem e tem um Kids Score, ou podemos extrapolar isso, a gente não tem esses dados, mas extrapolar isso para o iDScore, e ela tiver um iDScore, um Kids Score alto e for mais jovem, essa probabilidade de euploidia é muito boa, comparando com uma mulher de idade maior com um Kids Score e extrapolando novamente para o iDScore muito mais baixo. Então, esses dados são muito interessantes. Trazendo também dados da literatura bastante recente, falando um pouco mais do mosaicismo, mais para apimentar um pouquinho a nossa discussão, em que esse trabalho mostrou bastante interessante que parece que os embriões mosaicos, não é um número muito grande também, muito parecido com o nosso, mas parece que os embriões mosaicos, eles apresentam atrasos, principalmente nos desenvolvimentos iniciais, mais ou menos o que a gente mostrou, e que depois eles são compensados com esses desenvolvimentos acima de T4, T5 e T6, até a blastulação. O que não acontece com os embriões aneuploides, que eles têm um atraso desde o início da divisão embrionária, mas principalmente nas divisões finais, nas taxas de morulação e nas taxas de blastulação. Então, cada vez mais a gente vai poder unir. Depois eu queria muita opinião do Ciro em relação a isso, a saber a confiabilidade dos testes genéticos, que, lógico, são confiáveis, mas queria a opinião do Ciro, que é um expert nisso daí, mas cada vez mais a inteligência artificial está sendo utilizada para a gente também opinar em relação à euploidia desses embriões, ou as aneuploidias como mosaicismos, que cada vez mais a gente está autorizado e também cada vez mais inclinado a transferir esses embriões. Novamente, naquele mesma casuística dos embriões que a gente mostrou mosaicismo, que a gente mostrou blastulação, nós extrapolamos para os status cromossomos dentro desses ciclos. Então, daqueles 14.600 ovócitos estudados, daquela primeira casuística que eu mostrei, tivemos aí 1.274 embriões euploides, 196 mosaicos e 2.219 embriões aneuploides. Como é que a gente viu em relação ao status cromossômico? Depois a Daniela, nós ficamos um pouco assustados com esses dados, né, Daniela? Mas isso vale a pena comentar, e parece realmente que aquele embrião euploide com uma taxa de um score magenta muito maior quando comparado com aquele embrião aneuploide. Então, cada ponto que aumenta no score magenta é associado com a probabilidade de 2,66 unidades da probabilidade de ele ser euploide. Então, olha que interessante. Lógico, novamente, medicina não é matemática, mas estabelecendo esse conceito, quer dizer, quanto maior
o score magenta, maior a probabilidade nesse ritmo que a gente fez. E aí nos mostrou uma curva ROC que realmente assustou um pouco. Isso daí a gente tem que entender um pouco melhor, mas quando a gente analisa o score magenta, o índice de massa corpórea, a idade e o número de ovocitos recuperados, o número de M2, o score magenta nos dá uma previsibilidade muito alta, de 0,97%, considerado ideal, considerado muito boa quando a gente fala em curva ROC, em relação à probabilidade de embrião, de euploidia deste embrião. Talvez esses dados estejam um pouco valorizados, superlativamente colocados, mas é muito interessante. A inteligência artificial nos mostra uma alta acuracidade para separar esse embrião com euploide ou não euploide, principalmente com o diagnóstico genético pré-implantacional, ele não é utilizado. E hoje, pelo menos, vou falar aqui a minha opinião pessoal, eu não procuro indicar, lógico, sempre o casal que decide, sempre a explicação ele tem que ser feita, mas eu não procuro indicar o diagnóstico genético pré-implantacional para ovócitos jovens, quer da própria paciente, quer prova doação, sabendo que a autocorreção é um processo que existe, ela é discutido, mas ele existe, e a gente acaba realmente, talvez, perdendo alguns embriões que a gente pudesse transferir. Saiu recentemente um trabalho publicado de 3 embriões transferidos, 3 embriões aneuploides, em que se teve o nascimento de 2 crianças normais. Então, se questiona até, e isso eu queria novamente a opinião do Ciro, o que a gente está conseguindo ver no diagnóstico genético pré-implantacional. Mas isso não é assunto dessa aula. O tema é que realmente a inteligência artificial, através do Magenta, para esses casos, nos dá uma predição de euploidia muito boa. Então, o Magenta foi um preditor muito bom, em que a idade e o índice de massa corpórea é um preditor moderado e mínima influência com o número de ovócitos recuperados, o número de ovócitos M2. Novamente, aí está mostrando a curva da relação entre o Magenta e as taxas agora de gravidez e de abortamento. Então, os trabalhos, como eu disse no início, estão cada vez mais caminhando para isso, da gente mostrar realmente, com a utilização da inteligência artificial associada aos timelapse, a gente está conseguindo melhores resultados. Então, quanto maior o score Magenta é associado com uma maior probabilidade de gravidez clínica, cada ponto do score Magenta aumenta em cerca de 10% a probabilidade de gravidez, e isso não se vê adequadamente quando a gente fala em taxa de abortamento. Eu já estou terminando, mas para mostrar mais 2 outras publicações, eu procurei trazer publicações muito, muito, muito novas, e que são essas que têm a oportunidade de avaliar os trabalhos anteriores e nos mostrar esta validade. Então, aqui a predição de ploidia pela morfocinética, com uma predição também muito boa. Isso respalda um pouquinho o nosso trabalho, deixa a gente um pouquinho menos assustado, com uma curva ROC de 82, o que é muito boa, num número muito bom de blastocistos, isso é cerca de 4.300 blastocistos, com uma dataset de utilização de 1.190. Então, mostra realmente, voltando aqui, que a morfocinética é uma boa predição para a gente ter a euploidia desse embrião por esse trabalho, e que é interessante, aqui não usou o Embroscope, mas o Life Predict, que dá mais ou menos os parâmetros em que o Embroscope nos dá, que com isso se pode identificar pela inteligência artificial um risco de aneuploidia de 85%, quer dizer, muito, muito interessante, e novamente com os quartis divididos pelo Life, é muito parecido com o que o Embroscope faz, com a probabilidade da gente ter, por uma análise não invasiva, através da morfocinética, dizer se esse embrião é euploide ou não, com uma área dentro da curva de mais de 80%. Então, os trabalhos aí estão nos mostrando que realmente a inteligência artificial pode nos dar indicações para a gestação, um pouco menos pelo aborto, segundo os nossos dados, mas para a euploidia também, mas novas coisas vão vir. Também um trabalho que já está aí no Prelo, no Prelo é antigo, hein? Desculpe, mas já está aí para ser estudado, em que, novamente, vendo inteligência artificial para o nascido vivo, se diz que o tempo
se reduz em 6,1% o tempo de probabilidade de alcançar a gestação através da utilização da inteligência artificial, como era dentro da curva de 67. Muito bom. Tão importante hoje do que atingir a gestação, o tempo para obter a gestação. A gente sabe de países, principalmente os países nórdicos, onde os casais são subsidiados de até 6 ciclos de fertilização in vitro, muitos param no meio do caminho porque cansam. Então, não só obter a gestação, mas quanto mais rápido se obtiver essa gestação, melhor para esse casal, e realmente o uso da inteligência artificial, existe uma redução significativa e importante do tempo médio para a obtenção do nascido vivo. E para terminar, a gente sabe que muitas tecnologias elas vão ser unidas, e esse trabalho nos mostra da união de 3 tecnologias. O Santiago Muriel mostrou isso há 2 anos atrás, como um estudo inicial, em que se usa a inteligência artificial, em que se usa o diagnóstico genético pré-implantacional não invasivo. Quando a gente acertar isso daqui, quer dizer, ele ainda traz muitas dúvidas, e quando usa a metabolômica, são coisas que a gente está tendo a oportunidade de testar algumas coisas agora, e que a combinação vai com a união dessas 3 alternativas, vão levar uma probabilidade de implantação de maior de 90%. Aqui só para trazer algumas figuras, quer dizer, realmente, Bob Edwards, lá na época, o laboratório mudou completamente, então, sem dúvida nenhuma, é a inteligência artificial que vai estar incorporada em todos nós. Novamente, agradeço ao Ciro, agradeço ao SBRH e a Daniela e ao Beto, e aguardo agora os comentários. Muito obrigado. Eu estava lembrando aqui sobre aquele estudo que a gente apresentou, inclusive foi no simpósio do Fate Group, sobre a parte psicológica das pacientes às quais se transferia embriões mosaicos, né? Então, eu já vou chegar ao ponto aqui. Quer dizer, para elas era mais importante a questão de paridade, quer dizer, esse bebê vai nascer, doutor, do que a preocupação em relação a malformação ou coisa desse tipo. Então, a opinião que eu vejo hoje em relação, claro que isso é um estudo, né, Edson, do exterior, onde o aborto também é permitido, e outra história, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? A tendência é que, em futuro próximo, a gente não fale mais em embrião aneuploide, euploide, é embrião viável e não viável, cada vez mais, né? E por essas questões, quer dizer, ela não quer saber se tem trissomia do 16, ou se tem fragmentação X, ou ela quer saber qual que é a probabilidade desse bebê nascer, de ela não abortar, etc., né? Então, a minha impressão é essa, né? Esse é o caminho. E a minha única... Eu já vou deixar o Beto falar, que aqui é a área do Beto, mas curiosidade própria, não tem nada ainda associando esse magenta pegando o óvulo e depois pegando um time-lapse junto, Edson, para somar essas informações e dizer, olha, esse embrião euploide, será que não ultrapassa esses 85%? O que você acha, Dani? Não tem nada ainda? Ainda não, mas é uma ideia. A gente agora está tentando, tá começando a desenvolver esses algoritmos, né? Como esse que eu mostrei da preservação da fertilidade, que a gente pegou nossos dados de ovodoação para tentar predizer a preservação da fertilidade, a gente consegue montar esses algoritmos. Então, a gente jogou a idade, a gente jogou a chance de euploidia e a gente jogou o Magenta Score. Então, de repente, fazendo esse mesmo modelo, jogando o IDA Score, jogando o Magenta Score, podemos jogar também a idade, número de ovócitos recuperados, índice de massa corpórea, enfim, fazendo um modelo, e o modelo vai melhorando, né? Acho que um ponto interessante, Ciro, só já deixa o Beto falar, quando a gente compara, por exemplo, uma mulher de 20 anos e uma mulher de 40 anos, e a gente tem um embrião euploide, a probabilidade de bebê em casa é muito parecida das duas. Isso existe uma pequena diferença entre a mulher mais velha comparada com o embrião mais nova. Então, quando a gente faz o diagnóstico genético pré-implantacional, muita coisa da idade a gente está tirando fora. Isso quando a gente fala em concepção natural de uma mulher de 20 anos e uma mulher de 40 anos, a probabilidade é muito diferente entre elas duas. Quando a gente toma, utilizando o diagnóstico genético pré-implantação, elas ficam mais ou menos pareadas, existe pouca diferença. Então, parece que esses testes não invasivos ou invasivos, eles vão ser muito úteis, deixando a idade um pouquinho como um fator menos importante. A gente fala a idade até chegar ao embrião euploide. A partir daí, vejo também que a metabolômica vai ajudar bastante,
Então, lógico, a idade continua sendo o marcador biológico mais importante. Mas a partir do momento que a gente tem um marcador invasivo ou não invasivo de normalidade, quer seja por morfocinético, por diagnóstico genético pré-plantacional ou por metabolômica, a idade vai ficar menos importante. Olá, boa noite. Queria agradecer o Dr. Ciro pelo convite, a sociedade, parabenizar a Dani, chamar de Dani, Dr. Edson, não consigo não chamar de Edson, pelas excelentes aulas, tentar abordar um pouco aí. Só vou voltar a pegar o começo da aula do Dr. Edson, que eu acho que é um bom gancho. Né? Quando essas novas tecnologias chegaram no laboratório, e acho que nosso grupo, e também o grupo do Dr. Edson da Dani, há muitos anos aí, 7, 8 anos já, né? Sempre é um mundo novo. Né? Então, olha, um time-lapse, isso vai facilitar, isso vai ajudar, o embriologista vai trabalhar menos, é exatamente o contrário. Né? A gente trabalha muito mais, a gente tem muito mais dúvidas, mas sem dúvida nenhuma, melhor incubadora, melhor desenvolvimento. A gente fez estudos que mostram que ganha um blastocisto quem usa o time-lapse em comparação com quem não tem por faixas etárias, ou seja, é um equipamento mais robusto, é um equipamento melhor, mais bem delineado para a reprodução assistida. Né? E a vida do embriologista, vou falar mais da minha área, ela mudou porque a gente viu um mundo novo que a gente não conhecia. E esse mundo novo trouxe um caminhão de dúvidas, né, mais 2 caminhões de aprendizado. Coisas que a gente não sabia e nos auxiliam. Então, como a Dani falou, quando a gente vai buscar hoje, né, os valores preditivos de várias inteligências, elas giram ao redor de 65%, 75%, e nunca excede 80%. Né? E as pessoas questionam, mas por que eu tenho que usar um sistema que me dá 60%, 70%? Por que eu tenho que usar um equipamento caríssimo que não aumenta a minha... porque ele traz informações que o tradicional não consegue. Então, vamos imaginar que de uma foto 2D eu consiga ter uma predição de 70%. É uma imagem. É uma simples imagem. Né? Mas é melhor que o olho do embriologista? Não se compara. A precisão desses sistemas de extrair informações que o embriologista, o olho não consegue, né, muitas vezes, é muito grande. E ela dá e a Dani colocou muito bem, ela tira a variabilidade do operador. Em laboratórios muito grandes, nós sabemos que existe uma variabilidade. Faz parte do humano. Né? Um colega meu fala muito isso, o humano é otimista. Então, você fala, olha, esse embrião vai dar certo? Vai. Essa paciente vai engravidar? Vai. Esse embrião vai fertilizar? Vai. Nós somos otimistas por natureza. Né? E os sistemas, eles mudam essa variabilidade. Então, eu entendo que hoje, né, nós estamos aí na fase 1,5 desses sistemas. Eles estão baseados em fotos, eles estão baseados em imagens não muito precisas, de sistemas ópticos não muito avançados, e conseguem extrair algo de 60%, 70%, 75%. Isso é muito positivo. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, a capacidade de extração de imagens vai melhorar muito, a capacidade desses softwares vai melhorar muito. E uma coisa que eu falo isso há muitos anos, né? Hoje a gente está vendo esses softwares atuar de modo isolado. Eu pego uma informação do óvulo, eu pego uma informação do esperma, do embrião, e eu não tenho hoje uma ferramenta que junta tudo isso com a genética ou com a metabolômica. Né? Mas vai acontecer dessa incubadora 2.0, 3.0, ela me dá todo um score morfológico, morfocinético, preditivo, genético e metabolômico e falar, olha, este embrião tem mais potencial do que aquele. As famílias estão cada vez menores, a gente transfere muito mais um embrião do que 2, né? Então, isso é uma evolução natural. E a minha pergunta, eu queria fazer duas perguntas, comentários. Né? Primeira, vocês não acreditam que esses scores, esses valores preditivos que variam de entre 60, não ultrapassam 80 em nenhuma dos sistemas hoje, que são realizados de modo em vários centros,
eles acabam sendo um pouco mais baixos pela enorme variabilidade de protocolos, de pacientes, de laboratório. E quando a gente parte para uma personalização, se é que eu posso falar isso, fazer esses estudos em loco, essas validações em loco, esse aprendizado, esses valores podem subir. Falo por experiência, quando a gente desenvolveu a nossa inteligência também, a gente viu que quando você apara mais arestas, você aprende mais, né, e você entende mais o sistema. Então, a pergunta é, a validação em loco, ela entendo ser fundamental. Uma segunda questão eu acredito que a gente não tem que esperar ter um sistema 100%, porque nesses anos todos que a gente usou e todos os grupos usaram, nós aprendemos muito e nos ajudaram a nos guiar nesse aprendizado. Então, quer dizer, a gente tem que trazer essa tecnologia. E a última pergunta, que é um pouco mais conceitual aí, já não deu a hora da gente fazer campanhas para congelamento de sêmen, né, para evitar. A gente fala muito de congelamento de óvulo, mas já não passou da hora a gente começar esses alertas, vamos congelar o sêmen, não vamos deixar a idade subir para a gente evitar esses eventos que o Magenta tem mostrado com muita clareza pelo trabalho, e parabéns pelo trabalho publicado pelo grupo, muito claro, mostrando essa influência. Quem vai? Doutor Começou, Dani? Falo. Bom, Beto, sem dúvida nenhuma, mas é muito importante, porque a gente vai conseguir aparar algumas arestas, sim, dos estímulos ovulatórios que a gente sabe que os gonotrofinas, eles são muito semelhantes entre eles, mas a gente sabe que a corte de ovócitos, para a mesma mulher, tem um trabalho bastante interessante, são a mesma mulher submetida ao mesmo protocolo em 3 ciclos seguidos, e houve uma variação do número de ovócitos em 25%. Então, a gente vai apurar um pouco mais, será que a gente não entende, óbvio, os polimorfismos, que é uma outra história muito complexa, mas a gente vai apurar sim, a gente vai conseguir apurar principalmente, Beto, na minha opinião, quando a gente vai repetir um estímulo ovulatório. Isso sim, a gente talvez ainda não consiga, sabe, para aquele perfil, igual, por exemplo, hoje a gente usa Novalgina para dor de cabeça, mas pode ser um tumor de cérebro, pode ser uma enxaqueca pós um fogo, entendeu? Então, a individualização, como tem muito na oncologia, você vai individualizar aquele tratamento para aquela paciente. Eu acho que a gente vai chegar muito perto disso. A gente vai aprender com os estímulos ovulatórios que para aquele perfil de mulher, porque o que acontece hoje? Os estudos que nós somos baseados são estudos europeus. Essa mulher europeia, ela tem menarca mais cedo, ela é exposição a diferente tempo de sol, ela tem o índice de massa corpórea diferente, então ela é completamente diferente da heterogeneidade que a gente tem na mulher aqui na América Latina. Então a gente vai aprender melhor, sim. Eu acho que a partir do momento que a gente apurar a técnica de indução ovulatória para compreender melhor aquele óvulo que está vindo, esses níveis vão melhorar. O que eu acredito também, Beto, é na metabolômica. A gente está correndo um trabalho com isso daí, vendo o diagnóstico genético pré-translacional e a atividade metabólica desse embrião. Então, por que o embrião de morfologia boa, um embrião top quality, com PGTA normal, tem 50% de implantação, 60%? Por que não é 100%? Alguma coisa diferente está nesse embrião. Quer dizer, o que a gente consegue avaliar a forma está boa e a paridade cromossômica desse embrião está legal, mas no implante alguma coisa está diferente. Lógico que tem um endométrio, mas eu acredito muito nisso. 95% da responsabilidade da implantação do embrião está nesse embrião, em qualquer parâmetro dele. Então, eu acredito sim que a gente vai apurar, mais. Beto, desculpe, eu não me lembro da tua segunda pergunta. Não, era sobre a importância de nós testarmos dentro das nossas clínicas, com os nossos protocolos, com o nosso público, que foi o que o senhor falou. Quer dizer, a população, muitas vezes, desses testes que giram em torno de 60, 70, não é a nossa população. Exato. A população europeia e americana, que são diferentes, né? E eu acredito que quando a gente faz essas validações internas, a nossa equipe ganha um know-how e a gente consegue, né, aparar estas e melhorar essa predição. O senhor teve essa experiência? O senhor viu melhoras na... Sim, você viu que a Daniela mostrou, a gente usou o Magenta em relação aos estímulos ovulatórios, que isso foi o início. Isso é realmente, como você fala, tem grandes arestas, a gente tirou uma pontinha dela. Mas isso realmente vai melhorar. A gente vê que alguns estímulos ovulatórios eles são melhores que outros em relação
relação a uma agente. E vai chegar um tempo que a gente vai juntar. A gente vai ter KPIs suficientes para a gente juntar todas essas informações e melhorar. Então, isso está na minha credibilidade em relação a essas tecnologias. Isso vai melhorar. E a outra pergunta, eu lembrei, se não está na hora da gente congelar a sêmen? Sim, Beto. Sim, eu acho que sim. A gente vê que, puxa vida, quando a gente olha idade masculina com maior probabilidade de autismo, de esquizofrenia, de síndrome de Down, de doenças cardíacas congênitas, um monte de coisas, sim, a idade paterna está mais importante e talvez a maior incidência de autismo, não só por um melhor diagnóstico, não só por excesso de diagnóstico, mas também a idade do pai está aumentando bastante. Então a gente vai conseguir melhorar essa história. Eu acho que está na hora, sim, da gente... eu não sei, Beto, se indicar o congelamento de sêmen, mas compartilhar com esse homem essa preocupação. Alertar. O que você acha? Quer dizer, deixar ele sentir, porque uma coisa, nem tudo que é técnico para nós é verdade para o casal, para o homem, para a mulher. Então está na hora, sim, da gente compartilhar essas informações e falar, puxa vida, deixa eu compartilhar com você, o que você acha? Qual é o teu pensamento? E seguramente uma parcela deles vai querer congelar sêmen. Eu já havia comentado sobre isso aí no simpósio do Ideia Fértil, lá com o Santiago Munet, porque o sequenciamento de nova geração que está vindo aí, né, Beto, o sequenciamento completo de genoma vai tecnicamente pegar essas mutações novas aí, que a gente não pegava do homem. Muito também, Edson, vai esclarecer sobre esses embriões euploides que não implantam, às vezes são mutações letais, coisas desse tipo, que o próprio Munet mostrou que aumenta um pouquinho também com a idade materna, mas é mais com a paterna ali, etc., né? E é uma coisa tão simples, não é igual uma mulher que precisa estimular, é um hormônio, é isso, é aquilo, precisa, né? Quer dizer, o homem é simples, ele vai lá e consegue estocar o sêmen. Os trabalhos mostram muito isso, né? De 20 anos para cá, de pool, né? Em cidades no mundo todo, mostrando que em 20 anos caiu quase pela metade a concentração de espermatozoide no mundo, né? A consequência disso no autismo em si, a gente não sabe de onde vem a burdoada, como se diz por aí, porque entra a parte ambiental, e aí a alimentar junto, né, Beto? Quer dizer, a gente não sabe nem de onde vem isso hoje, agrotóxico, quer dizer, aumentando muito, né? Você veja, a gente não fala isso em voz alta, mas a probabilidade de um casal no mundo hoje ter um filho autista é 1 para 38 nascimentos, sem tipo de etnia nenhuma, sem qualquer outro tipo de fator, né? Quer dizer, é uma probabilidade maior de que uma paciente de 44 anos ter um filho com síndrome de Down, naturalmente, né? Então, quer dizer, é bem complexo. E eu acho que, assim, só complementando, que o Beto falou muito bem isso, eu acho que foi aquilo que eu falei no começo, quer dizer, você vai pegar essa inteligência artificial do óvulo, que vai conversar com essa do embrião, que vai talvez conversar com uma lá do estímulo, que já vai começar a ver lá parâmetros hormonais dessa paciente, né, Beto, outras coisas desse tipo, que vai ver desfecho depois de quando entrou ali, né, aparecimento do embrionário, quer dizer, todas essas informações em conjunto no futuro, não sei não, mas as probabilidades, já estamos chegando com informações individuais a 80%, né, quer dizer, a probabilidade é muito grande de ultrapassar isso. Eu acho que uma outra pergunta, né, foi sobre acho que até o doutor Edson colocou, do PGTA. Hoje, eu sempre me surpreendi com as altíssimas taxas da neoploidia que a gente obtém no laboratório. Quer dizer, a gente tem vários 50%, 60%, e eu sempre me perguntei, falei, mas não é possível, a gente forma tantos embriões alterados assim, quer dizer, a gente toma vários cuidados, é um paciente fértil, né? Mas também acredito que o que nós fazemos vamos biopsiar todos os embriões disponíveis. Então, obviamente, a grande maioria dos embriões não vai ter aquele potencial, né, implantacional. Até usando o ICSI que foi falado, o ICSI do homem de 1 milhão, como o doutor S falou, de 100 milhões, os dois têm a capacidade, mas o ICSI ele tem a capacidade de o esperma entrar. Ele não vai melhorar o esperma, ele continua sendo de um homem de 1 milhão, com as suas deficiências biológicas, né, moleculares, vamos chamar assim. Então, ele vai ter um resultado menor. Então, eu acredito que esses resultados de altas taxas da neoploidia também tem muito a ver que nós biopsiamos uma grande corte de embriões. Pode ser que quando a gente use uma agenda para fazer uma pré-seleção junto com outra inteligência artificial, olha, estes embriões, eles são os que têm o potencial realmente. A gente vai
nivelar, modular esse valor de aneuploidia, e eu acredito que ele vai cair. Então, eu acho que ele vai ajudar o casal, né? Até porque os exames genéticos têm um custo muito alto, né? Então, olha, vamos fazer, estes parecem que têm a melhor morfocinética, a melhor nota, vamos investir mais nestes, né? E com isso a gente vai ter um aumento da euploidia, uma queda da aneuploidia, obviamente, não vai mudar o resultado da gestação, porque o embrião vai ser o mesmo, mas a nossa eficiência de encontrar o euploide, minimizando o custo, acertando mais na transferência, eu acho que os nossos resultados vão ter um salto bastante importante e, sem dúvida nenhuma, os pacientes vão ser os maiores beneficiados, a gente vai ser mais assertivo. Sem dúvida, Beto. Antes de dar as palavras finais, eu queria avisar aos presentes que aqui no nosso chat vai ser colocado o link para quem quer o certificado, né, para pontuação, etc. Aliás, já foi colocado aqui no link para os interessados. E de antemão, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos aqui hoje, principalmente aí dos palestrantes, né? Foi muito boa a aula. Eu acho que esse é um tema hoje que está em qualquer área, mas em reprodução, se tratando de imagem dinâmica, né? A gente está falando já em estufas aí que tem maior probabilidade de ter embriões em quinto dia e que consegue avaliar mais os ovos, quer dizer, é muito bem-vindo. E quem sabe no futuro a gente já olha para o óvulo e dá essa probabilidade, né? É que depende muito do esperma e a gente ainda tem muito para aprender com o esperma. E diagnóstico etiológico de infertilidade masculina não ultrapassamos 15%, né, Edson? Quer dizer, não sei o que aconteceu nesse indivíduo, mas a genômica talvez traga muita coisa aí para o sequenciamento de genoma. Queria deixar as considerações finais de cada um de vocês e já de antemão aqui me despedir e agradecer a todos pela presença. Dani, com você. Vai lá. Obrigada, doutor Ciro, pelo convite. Obrigada, Roberto, Beto, pelos comentários, pelas considerações, sempre muito bom. Obrigada, doutor Edson, e obrigada à sociedade pelo convite. Obrigado, Ciro. Obrigado, Daniela. Obrigado, Beto. É sempre um prazer a gente conversar. E, sem dúvida nenhuma, Ciro, isso é uma conversa que é atemporal. Cada tempo que a gente vai falar sobre genética em reprodução, mais coisas vão vir. Veja bem, cabe aí o PGTP, que daqui a pouco está batendo na nossa porta. Coisas bastante importantes. E o estudo da genética, como se diz, está intrincado com a reprodução. As coisas elas são inseparáveis já. E isso realmente estimula cada vez mais a gente a compreender, a estudar e saber que cada vez mais a gente sabe menos, sem dúvida alguma, porque a genética vai mostrar muita coisa que a gente nem imagina e seguramente nós somos, como o ditado diz, donos das verdades momentâneas, né? Então, obrigado, SPRH, mais uma vez. Beto, Edson, tá? Não, doutor Edson. Obrigado, é sempre um prazer falar com você. Daniel, a tua aula foi excelente e obrigado a todos. Obrigada. Eu queria agradecer à sociedade, Edson, Daniela, Ciro, muito obrigado. Queria parabenizar. Eu toda vez que eu tenho o prazer de assistir uma aula da Dani e do Edson, eu aprendo um pouco mais. Então, assim, realmente é sempre uma grande lição. Eu não tenho dúvida que toda a nossa audiência aí aprendeu muito. E, como recado final, acreditem na tecnologia, ela nos ajuda, é uma aliada nossa. Muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau. Beijo. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau.